Olá, que tal um convite para ir ao cinema comigo? Mas é o cinema do passado, minha gente. Hoje eu estou aqui nesse vídeo para falar da história do cinema em Santa Rita. Você sabe quando foi o primeiro registro do cinema em Santa Rita? Você sabe quando foi exibido o primeiro filme em Santa Rita? Tudo isso eu vou te contar nesse vídeo. Mas antes, se inscreve no meu canal. Esse nomezinho aqui, ó, o meu que regravar esse vídeo, porque a história de Santa Rita parece um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça faltando peças, tá? Então a gente vai correndo atrás dessas peças e nem sempre é fácil você encontrar. Mas até porque a história do cinema em Santa Rita ela foi escrita duas vezes, em dois momentos diferentes, e todos os dois momentos usaram a fonte oral. E também, assim como Lappenberg Medeiros, que faz o primeiro comentário sobre o cinema, né, eu já fiz um vídeo sobre Lappenberg, está aqui, ele traz apenas uma pequena informação. Depois, muitos anos depois, José de Arimateia escreve em dois livros dele, né, que também vai estar a imagem aqui dos meus livros, os quais eu me baseei para poder fazer a pesquisa. Ele fala sobre o cinema em Santa Rita. Porém, algumas citações têm um equívoco ou outro. E aí, assim, como se trata de fonte oral, é bem complexo a questão de você encontrar fontes que possam provar o contrário, né? Então, o cinema surge em Santa Rita de forma ambulante, né? Acontece dentro do mercado público de Santa Rita, o primeiro mercado público de Santa Rita, em 1907. Essa fonte dada pelo historiador não, né? Na verdade, um pesquisador, Lappenberg Medeiros. Ele traz essa fonte, possivelmente de fonte oral, porque ele não estava aqui em 1907, no mercado público de Santa Rita. E eu falo sobre o mercado público nesse vídeo que está aqui, né? E esse mercado público é de 1822 para 23, tá? Momento em que o José Carneiro da Cunha faz a solicitação imperial para a construção desse primeiro mercado público em Santa Rita, né? Quem vai trazer isso para nós é o Irineu Ferreira Pinto, mas também Marta Falcão, baseada em Ferreira Pinto, ela traz também essa solicitação. Bem, já em José de Arimateia, que fala sobre o cinema, ele diz que o cinema funcionou ali antes do mercado público, o que na verdade se torna um equívoco, porque o mercado público é de 1823 e o cinema acontece dentro da Feira Livre em 1907. Mesmo usando a fonte que é o Lappenberg Medeiro, o José de Arimateia, ele diz que o cinema pertenceu a um rapaz chamado Carvalhinho. Mas assim, ele também não disse que fonte ele pesquisou, de quem ele tem essa informação, né? E o Lappenberg ele não diz a quem pertencia, nem diz que é uma companhia internacional. A gente sabe que o cinema ele se expande pelo mundo, né? Segundo Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, exatamente após a Segunda Guerra Mundial. Só que o cinema, a história do cinema em Santa Rita é bem antes disso. A gente vai ter vários cinemas que vão surgir antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. O primeiro prédio de cinema em Santa Rita aconteceu em 1912. Foi o Cinema Central, tá? E ele pertencia ao coronel Francisco Honorato Vergara, né? Que no mesmo ano ele passa esse cinema para o Major Clementino de Oliveira. Bem, Clementino termina modificando o nome do cinema para Valfredo Leal, em homenagem a esse fotógrafo, né, que eu falo também, já cito ele nesse vídeo aqui, quando eu falo do Estúdio Viegas. Bem, ele então fica com o prédio até 1918 e passa então para o Manuel Henrique de Sá. E o Henrique de Sá ele modifica o nome do cinema para Morse. E aí me deu uma grande complicação. Por que Morse? Bem, ele passa com esse nome até 1930, quando é vendido, então ele segue com esse nome, porque ele é vendido para o Jorge Silva. Também já falei sobre Jorge Silva nesse vídeo aqui, quando eu falo para um videozinho para o Santa Rita TV, tá? No episódio 2. Então, ele era proprietário da fábrica Doces e Similares e fechou esse cinema, né? Também não temos ainda a data de fechamento, né, do cinema, porém a gente sabe que ele fecha devido à forte concorrência do cinema Independência, que vai surgir na década de 20 aqui em Santa Rita. O cinema Santa Cruz, né,
que ele surge no iniciozinho do bairro de Santa Cruz, pegando já com o centro, que é exatamente a rua Doutor Pedrosa, né? Que ela faz essa divisa entre o centro, o bairro de Santa Cruz e o bairro Popular. Então, é sempre uma divisão bem complexa. Mas esse cinema foi popularmente conhecido como Ping Pulga. Eu conheci já criança com o nome de Pulga, né? Mas esse é um termo extremamente maldoso para falar do que o cinema tinha pulgas. Mas ele foi construído pelo Severino Alexandre da Silva. E o Severino Alexandre da Silva também foi dono do Cine São João, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? E esse cinema Santa Cruz, quase saía. O Cine Santa Cruz, ele vai perdurar até a década de 80, viu, gente? Então, assim, tanto ele quanto o Cine Avenida foram os dois que duraram mais tempo aqui em Santa Rita. O Cine São João ele foi criado em 1958, tá? Segundo a Arimateia, ele teve outros nomes, João Suassuna, João Pessoa, Djalma Dutra, porém, nenhuma das fontes, assim, das pessoas que eu perguntei, entrevistei, conheceram por esses nomes, mas sim como Cine São João. E assim, eu também conheci na época, criança, com o Cine São João. Bem, o proprietário foi Severino Alexandre da Silva, como eu já falei dele aqui, né, anteriormente. O auge desse cinema acontece na década de 60 para 70, né, e ele, assim, essa imagem que eu estou passando para vocês é do Estúdio Viegas, tá? Ele também fundou outro cinema, o Severino Alexandre, ele fundou um cinema em Várzea Nova. Esse cinema eu desconheço e também não tenho imagem sobre ele, mas se vocês tiverem, pode compartilhar aí embaixo. O Cine Alvorada, ele surge bem tardiamente, ele em 1975, tá? No mesmo prédio que foi a Rádio Clube Santa Rita. Tá aqui a imagem, eu também falo dessa rádio quando eu falo do Jaime Lassé, no vídeo também. Tá aí, citado. Bem, quanto tempo durou? Quem foram os proprietários ou o fundador? A gente não sabe. O próprio Arimateia, que fala sobre o cinema, também não traz essa informação para a gente. Então, como você percebe, a história de Santa Rita ela tem várias lacunas e não é fácil a gente escrever sobre ela. O Cine Avenida, que fica aí, como vocês conhecem exatamente, o prédio da Igreja Universal do Reino de Deus, né, na Praça Getúlio Vargas, que no passado foi a Praça Dom Pedro II, já falei disso em vídeos anteriores. Ele pertenceu ao Luiz Salvador Guedes, amigo do Viegas, né? Ele foi o primeiro fotógrafo de Santa Rita. E ele primeiro criou esse cinema na residência dele, na Anísio Pereira Borges. E, posteriormente, ele vai para a Praça Getúlio Vargas, né? Isso, segundo a Arimateia, acontece em 1949, o que pode ser um equívoco. Por quê? Porque aquela terra, aquele terreno, pertencia à prefeitura. E quem dá a ele esse prédio é exatamente o João Raposo Filho, que eles eram um padrinho, não, como se chama? Compadre. Então eles eram amigos, compadres, e o João Raposo Filho governa de 1951 até 55. Então foi nesse período que a terra, o território ali que era o mercado público, passa a ser o Cine Avenida, tá? Então, talvez o próprio Arimateia tenha conhecimento desse de 1949, que tenha sido a criação do prédio na residência do Luiz Salvador. Mas o prédio Avenida, na Praça Getúlio Vargas, acontece na década de 50, porque exatamente quem vai doar essa terra, ou sei lá como foi, é o João Raposo Filho, prefeito de Santa Rita. Então, ele fecha suas portas na década de 80, ainda lembro, sim, da decadência do Cine Avenida. Depois passa um tempo abandonado, até a Igreja Universal do Reino de Deus comprá-la. A gente tem as imagens aí que eu passo para vocês do cinema, mas é imagens do Estúdio Viegas. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Deu muito trabalho pesquisar essas fontes, procurar informações sobre o cinema aqui em Santa Rita.
Se gostou, curte e compartilhe o saber. O conhecimento é para todos. O povo aguentava esse calor. Vixe Maria. Mas vamos lá. Vamos gravar.